volta com mais um E-Dublin Cast. Hoje, só as mulheres, oba! A gente aproveitou o mês de Outubro Rosa, que é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres, né, e a sociedade em geral sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce também do câncer de mama, e mais recentemente, inclusive, sobre o câncer de colo de útero. E a gente pensou que seria muito legal fazer um podcast sobre cuidados femininos na Irlanda. Então, além de reunir algumas amigas queridíssimas, eu também postei lá no Instagram e pedi para as meninas mandarem quais dúvidas elas têm em relação a cuidados femininos aqui na Irlanda, e chamei para me ajudar a desenvolver esse tema hoje as minhas amigas queridíssimas. Por favor, contem pro pessoal quem está aqui comigo hoje. Olá, aqui é a Léo que tá falando, mais conhecida como Léozinha. Estou aqui na Irlanda há mais ou menos 10 anos, vamos dizer. Hoje aqui eu trabalho como professora de yoga, mas tem uma longa história aqui na Irlanda. Sim, e uma história muito conectada com o feminino, né? Então vai ser linda essa sua participação. Obrigada. Aqui é a Ju Marfil, tô aqui por aqui já há mais de 11 anos, você já deve ter me visto por aí. Eu trabalho um pouquinho com marketing, hoje eu trabalho mais um pouquinho voltado à saúde, e eu acho que tem bastante coisa que a gente pode dividir desses 11 anos de Irlanda, que a gente pode conversar sobre esse assunto totalmente feminino. Sim, e a Ju, pra quem deve estar reconhecendo essa voz, porque já deve ter visto ela lá nos nossos vídeos do YouTube, no nosso querido quadro Strike a Pose, que inclusive poderia voltar, né? Quem sabe? Eu acho. Quem mais tá aqui comigo hoje? Oi, aqui é a Andréia Ozani, mais conhecida como Deia. Ou Deinha. É, Ideinha. E eu tô aqui na Irlanda, sou mais novinha, né? Faz mais ou menos uns 5 anos. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e também com terapias holísticas, que é a minha paixão. Ai, sim, um grupinho amado de terapeutas maravilhosas, amigas maravilhosas, mulheres maravilhosas, seres humanos maravilhosos. E a gente vai agora falar um pouquinho sobre como que é esse mundo feminino aqui na Irlanda. Se você é homem e está ouvindo esse podcast, por favor, não desligue. Continue ouvindo, porque as informações que a gente vai compartilhar aqui podem ajudar você a entender melhor o mundo feminino e também ajudar as mulheres maravilhosas da sua vida. Então, fique ligado aí, por favor, não desligue só porque você é homem. Você pode dar risada sim nesse podcast. Mas vamos lá. A gente eu postei lá no Instagram, então, perguntando o que as meninas queriam saber, né? E a dúvida que mais apareceu de longe, assim, disparado, foi: conta, pelo amor de Deus, como que funciona pra ir no ginecologista aí em Dublin. Como que funciona pra tomar pílula? Dá pra comprar pílula anticoncepcional em qualquer lugar? Como que faz? Então, querem dividir um pouquinho primeiro da experiência de vocês em relação a ginecologista e anticoncepcional? Vamos começar com ginecologista, talvez, porque, né? Talvez vire 2 mundos, mas a gente vai falando. Claro, com certeza. Bom, a minha experiência, né, com ginecologista, na verdade, aqui na Irlanda nós temos que ir primeiramente no GP. General Practitioner. Isso. Então, primeiramente você vai no GP. Aí depois, ele que vai fazer uma análise se você precisa ou não ir num ginecologista. Então, a princípio parece um pouco meio frustrante, assim, pra nós, né, que no Brasil, principalmente, estamos acostumados a ginecologistas diretos. Tem qualquer coisa, marca o ginecologista. Então, é uma forma de você tem que realmente se acostumar com a forma do sistema de saúde aqui da Irlanda. Então, primeiro no GP, aí eles vão fazer um diagnóstico e talvez o GP consegue fazer todo o processo de passar medicamento, fazer os exames, e se precisar, eles encaminham para o ginecologista, então. Isso. E aqui, na verdade, também tem umas clínicas da mulher, né? Que tem o Well Woman Center, que são clínicas que eu acho que... Não é que a gente... Eu não sei, faz muitos anos que eu não vou, mas a gente chega a passar numa ginecologista ou a gente passa num GP também, só que alguém mais voltado para a saúde feminina? Vocês já passaram por essa experiência? Eu tive essa experiência agora também. Tem um outro centro que tem o Women's Health, que tem o in Dunleary, por exemplo, aonde você tem um GP, mas que ele é especialista em ginecologia, por exemplo, entendeu? Então, ao invés de você... O processo, como a Leozinha passou, é o mais comum, né? Você primeiro, para tudo na Irlanda, primeiro você vai no GP. Mas o legal é que esses centros de mulheres, que nem o que a Má falou, que é o Women's Center ou
outros, que tem esse outro que eu tô indo em Dan Leary, é legal porque elas atendem mulheres, são focadas no mercado feminino e, na verdade, você economiza, porque você vai falar com um GP que vai te ajudar a, por exemplo, se você precisar ter um anticoncepcional, ela já vai fazer a receita para a quantidade de anticoncepcionais que você pode pegar, que acho que no limite são 6 meses que você pode ter. De 6 em 6 meses você pode renovar, né? Então, nesse aspecto é legal, porque o preço da consulta vai ser normalmente o preço que é um GP, que varia entre 50 ou 60, 70 euros, né? Que não é barato, mas que é muito legal, porque ela já faz, ela pode fazer o Papa Nicolau, né? Ela pode fazer, se você precisar fazer qualquer outro exame de sangue, qualquer outro acompanhamento ginecológico, você pode fazer. Então, eu acho que é uma opção legal, assim. E tem vários legais, assim. Esse em Dan Leary, que é o Women's Center Health, eles são uns amores, porque é uma clínica super pequenininha, eles ficam parecendo o GP te conhece por anos, assim, é uma graça. Que legal, muito bonitinho. O Well Woman Center, né, eu dei uma olhada lá no site deles, e o que eles têm de legal é que se você é estudante, eles têm na unidade da Pembroke Road, que é em Dublin 4, eles cobram 40 euros só pela consulta, se você é estudante. Então já ajuda bastante, né, são 20 euros ali que faz a diferença se você ainda tá estudando, que é bem legal. wellwomancenter.ie. Então a gente vai deixar tudo lá no nosso site e também na descrição, na postagem do vídeo no YouTube, se você tá vendo pelo YouTube. Então vai estar tudo lá, os links direitinho. Dainha, como que é a sua experiência aqui com ginecologistas? Eu tive a experiência de ter ido nesse centro lá de Dublin 4 e eu fui muito bem atendida, os exames foram feitos na hora e eu precisei de uma medicação e já fui pra casa com a medicação. Muito legal. Não sei hoje, já fazem alguns anos, foi meu primeiro ano aqui, não sei hoje como é que tá funcionando bem lá, mas foi muito bom nesse sentido. Depois disso, eu tenho feito acompanhamento no meu GP, que também fazem os exames necessários na hora, o Papa Nicolau, também, por exemplo, exame de urina, né? Eles já fazem na hora, já sai o resultado. E tem sido tudo bem, assim, não precisei ser encaminhada para um especialista ainda. E até interessante em relação ao Papa Nicolau, né? Que a gente tem o direito de fazer o exame gratuitamente, né? Exatamente, que foi um outro tópico que o pessoal perguntou muito, né? Foi sobre o Papa Nicolau, o exame preventivo. E aqui na Irlanda, como a Dainha falou, se você tem um PPS number, né? Que é um número de PPS, que é um número que você tira quando você quer trabalhar legalmente aqui na Irlanda, você tem direito a fazer o exame do preventivo, né? O Papa Nicolau, a cada 3 anos, gratuitamente. Confere? Isso mesmo. Exato, é bem isso mesmo. Então é isso mesmo, você a cada 3 anos você consegue fazer gratuitamente, dependendo da idade também, às vezes até antes, até com mais frequência, né? Mas no geral é de 3 a 5 anos, realmente dependendo da idade. Se você faz o teste, né, dependendo do resultado, eles pedem pra você voltar antes. Já aconteceu comigo, de eu fazer, eles verem alguma coisa que eles falaram, não sei se isso aqui tá legal. E eles falaram, não, vamos fazer de novo, daqui 6 meses a gente faz de novo, ou daqui 1 ano a gente faz de novo. Mas se tiver tudo bem, geralmente é a cada 3 anos que eles pedem pra você voltar pra refazer o exame. Se você não tem o PPS e quer fazer o exame, eu tava dando uma olhadinha nos valores, pra você fazer privado, custa em torno de 50 euros na média. E mesmo que você queira fazer antes dos 3 anos, né? Porque às vezes, igual, por exemplo, no Brasil era acostumado às vezes fazer de 6 em 6 meses ou até de todo ano, né? Sim. E aí você chega aqui, é só de 3 em 3 anos. Então você pensa, às vezes é mais interessante fazer com mais frequência, né? Dependendo, dependendo da idade também, né? Exatamente. Exato, é que na verdade você pode intercalar, né? Então, por exemplo, se no Brasil você ia por exemplo, no ginecologista e você faz uma vez por ano, que acho que é o nosso padrão no Brasil, aqui você paga 2 anos, por exemplo, e aí no 3º ano você pega de graça, por exemplo. Exatamente. E uma coisa que você pode fazer, que você tem direito quando você tem o PPS, e você está trabalhando, no final do ano, ou melhor, quando você recebe o P60, que a gente vai entrar num outro assunto, mas que todo mundo tem direito a pedir 20% de grana de volta quando você vai no médico, que você faz o medical expenses. Então, por exemplo, se um Papa Nicolau, não sei qual o valor, digamos que é 120 euros, então pelo menos você pode pedir 24 euros de volta. Óbvio, é caro, mas é alguma coisa que o governo te ajuda, entendeu? Sim, muito legal, é verdade, é bem bacana. E assim, se você parar pra pensar, né, se você vem fazer um intercâmbio e realmente você vai ficar aqui 2 anos estudando inglês, se você faz o preventivo antes de vir no Brasil, e aí aqui, vamos lá, que você tá trabalhando
trabalhando e aí depois de um ano você faz de novo, você consegue, né, fazer uma vez por ano no período que você tá aqui, sem ter que pagar pelo exame, né? Então, assim, também tem isso. A gente geralmente faz um check-up antes do intercâmbio, né? Eu acho super importante, inclusive, fazer um check-up antes do intercâmbio, né? Vocês fizeram, vocês lembram? Eu sei que já faz bastante tempo, mas vocês acham que é legal fazer um check-up geral no médico do Brasil antes de vir? Com certeza. Com certeza, com certeza. Eu fiz, inclusive trouxe muitos remédios na época, né? Que eu era ainda hipocondríaca, tomava todos os remédios. Tinha uma caixa enorme. Hoje eu não tenho mais nada, graças a Deus. Mas na época, assim, eu fiz todos os exames. Aí já vim com todas as receitas que eu precisava também para anticoncepcional, que na época eu tomava. E assim, quando eu cheguei aqui, depois de um ano, eu fui ver, a maioria dos meus medicamentos já estavam vencidos, né, também. Porque a gente acaba não tomando tudo, né? Nem a metade. E tem uma outra coisa, eu queria fazer uma outra coisa legal também, que quando você vai fazer, por exemplo, se você vai fazer o seu Papa Nicolau de graça, digamos assim, você praticamente tem uma consulta com o seu ginecologista ou com o seu GP, verdade. dependendo de onde você for, né? É muito legal, porque você pode ir como se fosse uma consulta normal, você não vai pagar um tostão e você pode pedir tudo que você precisa. Por exemplo, se você quer fazer um check-up de exame de sangue, você já pode pedir para ela te encaminhar, por exemplo. Né? Então você não vai cobrar, essa consulta não vai ser cobrada de você, isso é muito legal. Sim. Inclusive, recentemente a Carol precisou fazer uns exames de sangue e também você não precisa pagar, parece, se você quiser fazer os exames de sangue. É no St. James? É no St. James? Exato. St. Vincent. O Mater Hospital também é só também. O GP normalmente pergunta, né, se você quer, te dá a opção de que se você quer fazer no hospital, você não vai ter custo nenhum com o exame, né? É, muito legal. E foi rapidinho pra ela agendar, ela agendou online e tudo, então assim, aqui na Irlanda, né, assim, às vezes nem todo mundo sabe, mas existem sim muitas opções interessantes e inclusive existem esses cuidados, né, gratuitos aí de você conseguir fazer o preventivo sem ter que pagar, de você fazer os exames de sangue sem ter que pagar. Então, assim, é legal nesse sentido. Apesar da gente, às vezes, reclamar muito de médico aqui, ficar reclamando que a gente tem que ir no clínico geral, né, no GP, ao invés de ir na ginecologista, eles têm algumas coisas que eles oferecem que são bem interessantes, né? Acho que o Mater você pode pedir, quando você pede daí você mostra o referral letter, né, que é a cartinha que o GP te dá, pra você fazer os seus exames de sangue. Então, você pode, acho que no Mater, você faz online a inscrição, no St. Vincent você também escreve online. Isso. Né? E ainda tem o St. Michael's, que é um hospital que eu tô tão no mundo de Dunleary, que eu tô mostrando que é uma cidade à parte no mundo, que também é um hospitalzinho minúsculo que você liga e marca também, você não paga um tostão. Uma graça. Como chama? St. Michael's Hospital. Olha só. Só que esse ele é mais old school. Você tem que ligar e dele buca o dia que você pode ir lá, e dele diz se você tem que estar de jejum ou não. Então é bem legal. Maravilhoso, né? O do St. Vincent também, você entra lá, aí você faz, ele tem um departamento só pra fazer isso também, só exames de sangue. Aí você faz online também, aí mostra se você quer fasting ou não fasting também, então você pode fazer. Jejum ou sem jejum? Jejum, isso, exatamente. E aí você tem todos os horários, os dias, é muito fácil de fazer também. Bem legal, bem legal. No Mater é a mesma coisa. Eu até acho que o sistema de booking pros exames é o mesmo para todos os hospitais. Ah, é mesmo? Eu acho que sim. E aí você booka e aí vai lá certinho. É bem tranquilo, assim. E até vou fazer um parênteses aqui, que quando eu fui a primeira vez no hospital público, eu achei que eu estava no lugar errado, porque pra mim parecia um hospital privado, assim, particular. É mesmo? Uhum. Eu nunca fui no Mater. Com a realidade que eu vinha do Brasil, né? Sim. Eu tava esperando algo parecido, né? Entendi. E aí eu achei que eu estivesse no lugar errado, porque tudo muito bem organizado, bem bonito, assim. Olha só, bem legal. A experiência que eu tive, acho que não foi tão assim. Eu fui acho que o que eu fui mesmo de hospital aqui, se eu não me engano, foi o St. Vincent, que fica aqui pro lado da minha casa, não é? Isso mesmo. Então eu fui no St. Vincent uma vez que o Edu precisou, mas não foi essa mesma experiência que a Deia teve, não. Ah, mas aí é o caso que você foi, deve ter ido na emergência, né? Ah, foi pela emergência, é verdade, é diferente. Ah, não, mas aí é diferente. Aí é diferente, eu já tive essa experiência, daí eu não posso falar a mesma coisa. Mas entendi. Não, o serviço de emergência é outro. Aí já é outra história. Mas pra fazer uma consultinha, uns examezinhos, aí então é legal, então, né? É bonito, Com certeza. Ah, muito bem.
Então, outra coisa que você comentou, né, Léo, é que quando você veio, você trouxe também pílula, né? Você trouxe remédio. E essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Como que funciona? Eu tenho que levar a pílula, dá pra eu comprar na farmácia e tudo mais. Então, conta um pouquinho da experiência de vocês. Então, no meu caso, quando eu vim pra cá, como eu trouxe medicamentos, eu trouxe a pílula também, eu já tinha um estoque, assim, de uns provavelmente 6 meses. E aí depois eu resolvi, eu falei, eu queria parar. Só que na época eu tinha cisto e não queria parar. Então, terminaram meus medicamentos e eu não ia voltar para o Brasil. Então eu fui no médico, né, no GP, e ele me receitou a pílula, e aí eu comprei na farmácia, ele me deu lá por 3 meses e depois por mais 3 meses. Então foi muito fácil de conseguir através do GP, não igual, por exemplo, no Brasil, que você pode ir lá e comprar na farmácia, simplesmente sem uma receita. Exatamente, E é importante falar que aqui, na verdade, a receita do Brasil não vale aqui na Irlanda. Então, se você vem com a sua receita de lá pra comprar aqui, eles não vão deixar você comprar, né? Tem que ser uma receita em inglês. E isso, na verdade, é uma coisa que muita gente reclama, porque se você fica sem pílula, você tem que pagar 50 euros numa consulta pra poder pegar uma receita. Exato, mas o médico, normalmente, o GP, ele dá para mais meses, não só para aquele mês, né? Então, quer dizer, você não vai precisar uma vez por mês, né? E uma outra coisa também que tem, que eu nunca vi, eu particularmente nunca fiz, mas algumas pessoas já fizeram, não sei se alguma de vocês já fizeram. Às vezes tem online, alguns GPs online que você pode pedir, mandar um e-mail para eles, fazer um pagamento, eu acho que é de 25 a 30 euros, e aí eles mandam uma receita para vocês comprarem o medicamento, pra gente comprar o medicamento, a pílula também. Sim, é uma possibilidade também. O que acontece também, quando você começa a ter um contato maior com o seu GP, porque já aconteceu comigo, que eu fiquei com uma GP que era uma mãe, na verdade, sei lá, ela ficou aqui com 7 anos, ano passado ela parou de atuar aqui e eu quase chorei. E é uma mãe, então quando você começa a ter uma relação muito legal com o seu GP, que parece o seu médico de casas, da família, sabe? Essa é a relação que você começa a ter, às vezes você não precisa ir lá. Então o que acontece, você manda um e-mail, ou pra secretária dele, ou pra ele próprio, dependendo de como é a sua relação no lugar, e você fala, olha, eu tô precisando de mais pílula. E tem muitos que agora eles estão um pouco mais, com uma liberdade maior, que não estão querendo o seu dinheirinho, eles estão querendo te ajudar. Então eles, de repente, eles te mandam a receita e você vai e compra, entendeu? Que é muito legal, assim. Eu tive a sorte da Sanjinha, que não tá mais por aqui, e agora com essa GP de Dunleary, que é uma querida, que é a Rachel, é um anjo também. Beijo pra Rachel, que nos ouve. Exato, nossa, né? Com certeza. E ela é assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu mando pra secretária dela, tá aqui, tá pronto, eu tô te mandando referral letter, eu tô te mandando receita. Muito fofa. Então, de repente, se você começar a ter uma relação um pouquinho maior, e não é muito, assim, é uma vez por ano que você vai no GP, de repente, entendeu? E você começa a ter uma relationship com ele e, de repente, isso facilita e fica mais econômico também. Interessante. Com o meu GP, eu ligo todo mês e peço a receita. E aí eles deixam pronta. E eles mandam. E eles, às vezes, eles até oferecem pra deixar na farmácia que tem ao lado. Olha que amor. Que legal. Ou senão eu vou lá, busco a receita e vou na farmácia que eu quero. E você não paga você não paga uma reconsulta, né? Não, só pego a receita. E é um GP normal, assim, que você achou e gostou e ficou indo sempre no mesmo. Exato, era perto da casa onde eu morava e eu tô com eles desde 2016. Ó, que fofo. Então, olha só. É bem tranquilo, assim. É muito comum. Uhum, exatamente. Pra quem tá ouvindo a gente falar de GP, tá meio perdido, GP, de novo, né, é o General Practitioner, que a Léo comentou antes, que é o clínico geral, nada mais ou menos do que um clínico geral. É como se fosse o postinho de saúde dos bairros. Exato, é mais ou menos isso, A diferença é que a gente tem que pagar a consulta. Ou não, né? No caso de, por exemplo, assim, tem que pagar a consulta, claro, mas eu digo, pelo menos nessa questão da pílula, legal saber que eles já estão mais flexíveis e estão, né, se dispondo a fazer as receitas. Claro que quando você tá vindo pra cá, né, se ainda é o caso de você tá tomando a pílula, vale a pena trazer, pelo menos pra 6 meses ou pro ano todo, se você for, né, estiver pensando em fazer intercâmbio de um ano, só não pode esquecer de trazer a receita médica. Porque se alguém resolver parar você na imigração e checar, né, o que são esse monte de remédio, é importante você ter receita de todos os remédios que são vendidos com prescrição, né? No caso aqui as pílulas são, então é bom trazer receitinha da pílula também, né? No meu primeiro ano, eu trouxe a pílula pro ano inteiro. E aí depois, quando eu fui no GP, eu levei a medicação que eu tava tomando e ela encontrou o similar que vende aqui e aí passou a me receitar. Muito bom. E assim, também tem, claro, né, assim, já que a gente tá falando de prevenção, né, também tem a questão da camisinha, porque assim, camisinha não é uma coisa barata na Irlanda.
Irlanda? Não, é bem caro, na verdade. Eu fiquei chocada com os preços, na verdade. Não é distribuído gratuitamente. Não, então, é distribuído gratuitamente. Ah, é? Aham, eu tava pesquisando pra gravar esse podcast maravilhoso. E primeiro de tudo, não sei se vocês sabem, né, uma curiosidade, que até 1985 era proibido vender contraceptivo de qualquer tipo aqui na Irlanda. Ah, isso é fato. É fato. Mundo religioso católico. Exatamente. Então imagina, até 1985 não tinha pílula, não tinha capinha. Incrível. Só tinha criança nascendo, entendeu? E a família toda indo pra igreja rezar. Exatamente. E o governo pagando incentivo lá pra todo mundo ter um filho. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas aqui, né, é caro a camisinha hoje em dia. Então, assim, se você pretende usar muito, vale a pena trazer umas caixas do Brasil. Mas a média de valor aqui é de 5 a 20 euros. Tem pra vender na loja de 2 euros, que é tipo a loja de 1,99. Mas assim, vocês usariam a camisinha da loja de 1,99? Nossa, eu nunca ia usar. Eu ia ficar com medo, gente. Eu ia ficar com muito medo. Eu não usaria também, não. Né? Mas assim, tem uma instituição aqui que chama HIV Ireland e eles oferecem camisinhas de graça. Eles têm uma campanha que chama Just Carry One, que olha só, o trocadilho, né? Just Carry On, Just Carry One, que Muito bom. Que a tradução literal seria leve uma, né? Leve uma sempre com você, uma coisa assim. Então eles dão camisinha grátis pra qualquer pessoa que tiver 17 anos ou mais. Então assim, menores de idade, né? Claro, eles não vão ficar incentivando aí. Afinal de contas, ainda é um país católico, aquelas. Eles funcionam de segunda a quinta, das 9 às 5, e de sexta-feira das 9 às 4:30. Fica numa rua que chama Eccles Street, Eccles. A gente vai deixar o endereço certinho também pra vocês que estão ouvindo esse podcast. Mas fica em Dublin 7 e eles dão camisinhas grátis lá. Incrível. Não sabia, não. Olha que incrível. Incrível mesmo. É relativamente recente, pelo que eu pesquisei, mas eu achei super legal, porque realmente, quando a gente chegou aqui na Irlanda, não tinha. Você queria comprar camisinha, você ia lá desembolsar 10 euricos pra comprar um pacotinho e tipo, meu Deus, né? Então vamos até controlar quantas vezes a gente vai fazer sexo aqui, porque esse negócio tá caro. Opa! Uhum, é verdade. É que evolução, né? Evolução, eles terem feito agora esse sistema. Exato. Realmente precisa, né? Nossa, total. Com certeza. E na experiência de vocês, né, pra contar um pouquinho, principalmente a Léo e a Ju, que pararam de tomar pílula, né? Vocês precisaram de apoio da GP de vocês, por exemplo, né, da GP de vocês, ou vocês pesquisaram, porque foi durante o intercâmbio de vocês, né, que hoje em dia, claro, não é mais um intercâmbio, que vocês tomaram essa decisão, né? Vocês acham que fez diferença? Que outros cuidados que vocês começaram a ter depois disso? Sim, no meu caso, quando eu parei, assim, não foi nem premeditado, assim, eu simplesmente um dia acabou meu anticoncepcional e eu falei, não vou mais tomar. E aí mas fiquei preocupada, na época que eu tava tomando, inclusive, eu já namorava, e aí eu pensei, e aí o medo de engravidar, né? Então, no meu caso, eu usava a tabelinha mesmo. Então, por exemplo, como um contraceptivo, né? Como no meu caso, por exemplo, eu nesse período não usava a camisinha, então eu utilizava realmente a tabelinha. Para mim funcionou por um bom tempo, mas aí depende da pessoa, né? No meu caso, para mim realmente foi dessa forma. Eu fui sem medo mesmo, porque eu pensei, eu não quero mais colocar, principalmente depois, eu acho que demorou uns 3 meses para meu corpo se adaptar, né? Então eu percebi, por exemplo, que de hormônios, meu corpo, assim, ele começou primeiramente ele sentia falta, então eu senti muitas cólicas, eu senti muitos enjoos, dores de cabeça, mas depois, em contrapartida, que o corpo se acostumou, tudo começou a melhorar, inclusive minha pele, a questão do peso, então várias coisas melhoraram assim nesse sentido de saúde pra mim. Entendi. E você acha que é legal, né, se alguém vem fazer intercâmbio e decide parar de tomar pílula enquanto tá aqui, né, você acha que é importante pesquisar, é importante tomar cuidados, né, porque você vai sentir as diferenças, né? Com certeza. Eu acredito assim, não tomar cuidado só com relação à questão de gravidez, né? Como também aí tem realmente a questão das doenças, né? Então, por exemplo, a gente tá falando de contraceptivo, né? Mas a gente tá falando da pílula, né? Por exemplo. Então, uma dos contraceptivos que normalmente a pessoa vai utilizar é a camisinha. No meu caso, eu não fui pesquisar, não fui procurar, eu pesquisei por conta própria, porque realmente eu estava interessada, porém
Porém, eu acredito que se a pessoa for parar, deveria sim procurar um auxílio, né? Porque muitas coisas podem movimentar no corpo, pode mudar. Às vezes a pessoa tem um cisto, às vezes a pessoa tem endometriose, são questões ginecológicas, né? Que às vezes a pessoa tem. Então, eu acho que é interessante, sim, consultar um profissional, um urologista ou um DIP, no caso aqui. Sem dúvida. Pra mim, foi um pouco diferente, porque eu já vim pra cá, eu vim usando Mirena, que é o DIUzinho que tem baixa quantidade de hormônio, né? Eu pesquisei na época, eu falei com o meu ginecologista no Brasil e decidi colocar lá. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei com o Mirena e fiquei com ele por 5 anos, né? Até o dia que eu tive que tirar. Eu já até contei isso no Strike a Pose. Sim, inclusive a gente fez um vídeo muito legal que a gente vai deixar também na descrição pra quem estiver ouvindo pelo YouTube ou vendo pelo nosso site. A gente vai deixar tudo na descrição. Exato. E daí eu tive que tirar aqui e foi um pouco difícil, foi um pouco desafiador tirar, porque vou contar rapidinho, mas é assim, o Mirena ele tem um fiozinho, como um DIU, né, que ele tem um fiozinho pra você achar um dia. Ai, não, essa história de novo não, socorro. E aí, na verdade, só que no Brasil tem uma medida desse fiozinho e aqui tem outra. Então, quando eu fui falar com a ginecologista pra tirar, ela falou assim, eu não tô achando esse fiozinho. Eu falava, como assim? Menina. Ela falou, não tô achando, eu acho que você vai ter que fazer uma cirurgia pra tirar. Eu falei, como assim? Não! Aí eu falava, nossa, eu tô tão tranquila que meu negocinho tava tão bonitinho. Aí eu falei, não vou naquela ginecologista, eu vou procurar outra. Aí eu procurei uma francesa que foi no Women's Center e ela virou assim pra mim, assim, fez toque, tá aqui, tirei. Graças a Deus. Uma querida. A outra fez um drama, porque possivelmente, de repente, ficou com medo, sei lá, né? Adoro a trilha sonora. Adorei. Exato, foi exatamente assim. E aí foi legal, assim. Então, depois de 5 anos eu tirei, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, eu não quero tomar pílula. Já era uma opção, por isso que eu tinha usado Mirena, porque é uma baixa quantidade hormonal. E eu não tinha sentido nenhuma alteração no meu corpo, libido não tinha mudado, nada mudou. Então, foi muito bom. Legal. Quando eu tirei, também foi o mesmo processo. Nada alterou. Um pouquinho mais de espinha, um pouquinho a coisa, mas de resto, o humor, tudo foi muito tranquilo. Então, eu acredito por causa da dosagem hormonal que foi baixa. E aí eu falei assim, que é uma que a gente vai controlar com tabelinha, né? Ou tabelinha, ou todos os apps que a gente tem hoje. Acho que tem o Clue, que acho que é o que até que a Carol usa. Sim, eu uso o Clue também. Que são legais. São bem legais, é verdade. O aplicativo é muito legal, acho que mesmo pra quem toma pílula, né? Porque é legal pra você ir anotando as coisas que você vai sentindo, tudo, e depois ter uma visão, assim, ele tem uns gráficozinhos, é super bonitinho. Então é bem interessante. Eu acho legal, é uma maneira de você controlar, né, na verdade. Ou para aquelas que querem engravidar, ou para aquelas que não querem engravidar, eu acho que sempre um appzinho sempre vem bem. E pra ajudar a gente a conhecer melhor o nosso ciclo, né, o nosso corpo, então... Exato. Com certeza, com certeza. Inclusive, eu já fui nessa francesa que você falou também, Ju. A foi? É uma querida de cabelo curto? Isso, ela mesma. Já fui nela. Dark, ela usava roupa preta, eu achei o máximo. E eu, inclusive, né, na época que eu parei, agora eu lembrei até, fiz uma retrospectiva aqui. Vocês lembram de não sei se vocês já ouviram falar num anticoncepcional que você toma por 28 dias pra você não menstruar? Sim. Eu esqueci o nome agora. Ciclo, é o Elane 28. Não é esse nome, mas enfim, é um medicamento. E aí eu tomei, e aí eu lembro que eu tava me sentindo muito inchada e com muitas dores depois assim, de alguns meses tomando. E aí eu resolvi ir no médico pra ver, e eu tava com um cisto enorme. Nossa! E aí ele falou assim, nossa, você tá com um cisto enorme, tipo, o tamanho de uma laranja. Aí eu fiquei muito preocupada na época. Eu sentia muitas dores, e eu resolvi e falei assim, então tá bom, eu vou parar. E eles falaram, nós vamos encaminhar você pra fazer um exame ginecológico, né? Um scan. Aham. Aí eu fui fazer. Quando eu cheguei pra fazer, já não tinha mais. Daí eles falaram assim, olha, teu seguro não cobre, você vai ter que ir pro hospital. Mandaram eu pro hospital. Aí no hospital, depois de 3 meses que me mandaram, né? Aí já tinha sumido o cisto. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. E aí foi onde... E nesse período também eu fiquei... Depois que eu parei de tomar medicamento, eu fiquei 1 mês sem menstruar. Oh, wow. Nossa. E depois de 1 mês... Que acabou vindo, e aí foi provavelmente o período que o cisto ele se dissolveu. Incrível. Então ali que foi meu processo de eu querer depois parar o anticoncepcional, que eu senti muita agressão pro meu corpo. Que linda. Muito lindo mesmo. A outra coisa, a gente tá falando de anticoncepcional, né? Outra coisa que perguntaram também lá no Instagram foi sobre pílula do dia seguinte.
na Irlanda? Nunca usei, não tenho experiência. Também não. Também fui pesquisar, imaginei que essa seria a resposta. Também fui pesquisar. E aqui, na verdade, a pílula do dia seguinte, né? Se você quer tomar, você precisa ou ir num médico, fazer uma consultinha mesmo, e aí você vai explicar a situação e eles vão te dar, ou você vai na farmácia, mas mesmo que você for na farmácia, eles também vão te chamar numa salinha e vão fazer uma mini entrevistinha pra entender a situação antes de te darem a pílula. Então, eu tava até vendo, é bem caro. Quando você vai tomar a que você toma até 3 dias depois, né, você paga mais ou menos 45 euros, e se você for tomar ela passando pelo médico, né, pra ter mais, enfim, segurança do que você tá fazendo, e se for a de até 5 dias depois, são 70 euros. Uau. Uau! Tipo assim, transe com responsabilidade, porque vai doer no seu bolso. Exatamente. E se acontecer, minhas queridas que estão ouvindo esse negócio, por favor, peçam para o rapaz pagar metade, pelo menos. Oh, sem dúvida. Mas assim, cuidado, porque deve ser muito agressivo pro corpo. Eu acho. Né? Então tomem cuidado, tomem muito cuidado mesmo, porque além de caro, é agressivo pro seu corpinho. Já os testes de gravidez na Irlanda, você pode comprar nas farmácias, né? Se eu entendo bem. E custam 10 euricos na média, então é bem mais tranquilo, né? Uhum, isso. É bem fácil. Esse é bem acessível, na verdade. Tem vários tipos de todos os preços, na real. Essa pílula inglesa que ele chama, você tava olhando aqui, é Emergency Contraception. Isso. E também tem o Morning After Pill, né? Ah, e tem o Morning After. É verdade, porque o Emergency Contraception já passou uns dias, né? E o Emergency... Isso. E o Morning After é a pílula do dia seguinte mesmo. Uhum. Isso, exatamente. Então ele tem essa mudança, né, no nome e tudo mais. E vamos ver se o valor muda também da pílula do Morning After. Não falo o valor, mas realmente dá pra comprar na farmácia, assim, né? Mas acho que se você se passa de 3 dias e precisa ser essa de 5, aí você precisa realmente passar no médico, porque tem pílulas específicas. Essa de 5 dias é bem interessante. Eu tô olhando aqui, eu nunca tinha visto. É, bem interessante, ó. E, né, hoje em dia já tem de tudo, né? Uhum, sim. Eles conseguem fazer várias, né? Tem várias opções, assim. Uhum, né? é verdade. Mas o melhor mesmo, né, gente, é realmente usar camisinha, né? Prevenção, né? Isso aí. Vamos prevenir. Prevenção, né? E assim, a gente sabe que acidentes podem acontecer, né? Então, assim, estourou a camisinha, tudo bem, né? Vamos lá, vamos pensar realmente, né? Em que período você tava? Tá usando o aplicativo? Tava no momentinho tenso ou tava, assim, de boa? Então, tem vários fatores que entram aí. Lembrando do aplicativo, que o aplicativo é muito legal pra saber quando você ovula. Então, de repente, quando você ovula, você fica meio longe dos boys, né? Tipo assim, pra não pôr em risco. Daí, se estourar a camisinha, é menos propensão de ter dor de cabeça. E quando né? você ovula, é a hora que você mais quer os boys, né? Que o corpinho fala, socorro! Oh, loucura! Aí você fica bem longe deles, bem longe. O corpinho tá pedindo, né? Exato. Essa é boa estratégia. Eu acho uma estratégia excelente. Uma ótima estratégia, exatamente. Outra coisa que perguntaram também foi sobre absorventes. A Léo usa o copinho, né? Eu uso o copinho. Na verdade, eu fiz a transição, né? Há 2 anos atrás eu comecei a usar o copinho e depois eu mudei pra fazer aqueles absorventes recicláveis, né? Sim, que você lava, né? Não recicláveis, na verdade, que é o de pano, né? De tecido. Isso, exatamente. Mas o copinho, eu acho, assim, que é uma das melhores coisas que fizeram, assim, pra poder auxiliar em todos os sentidos, né? Tanto, eu acredito, pra mulher mesmo não utilizar, colocar tanta química, né, com o que é o absorvente normal, quanto também para o meio ambiente, que acaba, né, auxiliando nos dois lados, além de ser muito mais barato. Eu não cheguei a ver e nem fazer o cálculo de quanto, mas existem os cálculos que você pode pesquisar de de qual o valor que você gasta com absorvente, tanto interno quanto o normal, por ano, e o quanto que você consegue economizar utilizando o copinho. O copinho você paga 20 euros você compra um. Olha só, interessante. Muito legal, 20 euros, vale a pena. E os de pano, eles também dá pra comprar aqui na Irlanda? Os de panos dá pra comprar também. Tem várias lojas como produtos naturais, como Tenors, eu já vi lá. E tem alguns outros locais também, mais sustentáveis, que eles têm os de pano, de tecido, ou então você compra online também. Entendi, legal. Assim como o próprio copinho online. E eles são super seguros, fáceis de usar. Uhum. Uma amiga minha que tava fazendo intercâmbio aqui, ela até me mandou uma mensagem outro dia, porque ela foi comprar absorventes normais mesmo.
mesmo na farmácia, né? E ela tem um fluxo muito, muito intenso. E ela falou, mano, os absorventes daqui não dá, eles não aguentam o meu fluxo. Eu tenho um fluxo muito baixo, então eu nunca tive que comprar. Depois que eu parei de tomar pílula, inclusive diminuiu mais ainda. Nunca tive que comprar esses pesadões, assim. Mas ela falou que realmente não dá, assim. Que os do Brasil são muito mais. Eles aguentam muito mais, né? Então, pra quem tem fluxo alto, às vezes, por exemplo, o copinho pode ser uma opção melhor, né? Do que os absorventes. Isso. Tem pessoas que têm um pouco de medo de utilizar o copinho porque tem um fluxo muito alto. Eu né? tenho medo. Eu faço parte desse grupo. Eu morro de medo. Mas eu tinha medo também. Eu falei, gente, e se esse negócio ficar lá dentro e não sair mais, né? Esse é um dos meus medos, assim. Como que eu vou colocar e como que eu vou tirar? Que nem o Dil da Ju. Né? Mas assim, ele vem... primeiro que o copinho, ele vem com 2 tamanhos. Ele vem com o médio e vem com o grande. Então, eles falam que é o número 1 e o número 2, né? O número 2, que é o grande, normalmente eles colocam como, assim, se é um fluxo intenso ou a mulher que já teve filhos, né? Ou o fluxo intenso. Acontece que muitas mulheres têm o fluxo tão intenso que daí vai ter que tirar e trocar ele, lavar ele várias vezes no dia. Entendi. E às vezes incomoda, daí pode incomodar. Então, uma das coisas que pode fazer é usar o copinho e utilizar juntamente com um absorvente de pano mais fininho, daí para auxiliar, caso passe, né? Interessante. Porém, o copinho ele vem com uma pontinha também mais longa. Então, para ele ficar fácil para você tocar e retirá-lo. É bem fácil, na verdade, é só questão de adaptação. No meu caso, por exemplo, em alguns casos você pode até cortar a pontinha dele, que ele é muito grande a pontinha dele, né? Não chega a ser uma cordinha, né? Mas você tem que colocar a mão realmente para tirar. Interessante. Eu posso ensinar. Opa! Vamos lá. Vamos fazer umas aulas com a Léo aí. Vamos tirar o copinho. Mas assim, tirando essas opções, né, mais sustentáveis e menos, enfim, mais sustentáveis mesmo, né? Sem dúvida. Em qualquer farmácia aqui dá pra comprar absorvente normal, tipo, igual a gente tem no Brasil, Always e tudo mais, Carefree, não sei. E tem absorventes diários e tem os absorventes internos também. Vende tudo aqui. Os daqui, inclusive, tem aplicador, que é muito mais fácil do que os do Brasil, que acho que no Brasil não tem aplicador, tem? Eu não sei, no Brasil não. Acho que tem. Acho que deve ter, não? Não sei, Na minha época, eu não sabia, não conhecia a maravilha do aplicador, não. Mas os homens que estão ouvindo devem estar super confusos agora, tipo, né? Então, quando eu tava vindo pro meu intercâmbio, eu recebi uma dica de trazer absorvente, porque a gente não iria encontrar aqui do jeito que a gente encontra no Brasil. E aí, depois de muitos anos, né, indo e vindo, eu ainda não encontrei do jeito que eu gosto aqui. É mesmo? Todo ano que eu vou pro Brasil, eu trago estoque. Mentira, nossa, é sério mesmo? É. Olha só. Mas, e é claro, né, eu fui testando alguns aqui, mas não é a mesma coisa, assim. Olha só, interessante. Então, realmente, é fato isso. E, claro, agora eu vou começar a minha transição pra algo mais ecológico, né? Mas até o momento foi assim. Olha só, interessante. Então, realmente, é bom as meninas já virem preparadas, talvez pelo menos pro começo, se elas estão usando absorventes normais, porque aqui pode ser difícil encontrar o que a gente tá acostumado, então. E tem uma outra coisa também. No Brasil, o absorvente é muito mais barato que aqui. Porque aqui o preço de absorvente não é meio caro, na real. Porque você vai pegar um Always, que é uma marca que a gente vê no Brasil também, né? Você vai pagar, acho que uma média de, sei lá, 10 absorventes, você vai pagar 2,50, 3 euros, o que não é barato, né? Não mesmo. Se você quiser ter uma outra opção, tipo lá, uma marca B, que você vai encontrar em Lidl, vai encontrar em Aldi, dele vai ser 1,50, 1,20. No Brasil é mais barato nesse aspecto. Então, de repente, para quem tá vindo de intercâmbio, vale a pena. Sim. Trazer um tanto, já que você gosta, né? Para depois passar por uma transição, ou experimentar outros aqui. O que eu indicaria, assim, na verdade, né? Mas eu também tô pensando o copinho ainda acho que um pouco resistente, mas o de tecido eu acho que pode ser bem legal, assim, pensando no environment, assim. O de pano parece interessante, né? Eu também tô cogitando o de pano. O copinho também ainda fico meio receosa, mas o de pano tem me chamado a atenção. Agora, outro tema, né, que a gente vai sair um pouquinho agora dessa parte, né, de cuidados aí mais ali nas partes de baixo e vamos subir pra metade de cima do corpo, porque outra coisa que surgiu muito, assim, nas perguntas, né, que as meninas fizeram, foi sobre saúde mental, né, então, assim, como cuidar da saúde mental, como que é pra fazer reiki, yoga, meditação aí na Irlanda, que é a nossa zona, né, agora... Nossa área, né, é a nossa área. Então agora eu acho que a gente realmente... E assim, é interessante porque a gente tá em outubro, né, a gente tá começando o outono, começou o outono aqui na Irlanda, daqui a pouco é inverno, então é
a hora de ficar realmente mais atento aos cuidados com a saúde mental, porque o inverno aqui, junto com ele, traz, né, aquelas muitas sensaçõezinhas que nem sempre são fáceis de lidar, né? Então, assim, o que vocês fazem, o que vocês podem compartilhar que vocês começaram a fazer ou têm feito que tem ajudado a passar principalmente por esse período difícil aqui na Irlanda, que é do inverno, que fica tudo escuro, chuvoso e nublado, enfim. O que vocês têm de dicas e aprendizados para compartilhar sobre isso? No meu caso, né, na época, por exemplo, que eu vim pra cá, eu não praticava yoga, não conhecia nada, não sabia de nada, né? Então, por exemplo, você chega, você já vem muitas vezes com o dinheiro contado, né? Não vem com um valor para você disponibilizar, por exemplo, para cuidar da saúde mental, vamos dizer assim. Às vezes você nem imagina o que espera, né? Te espera. Então, essa questão pra mim, assim, na época, eu lembro que, assim, pra mim era realmente eu estar próximo de amigas, próximo de pessoas, amigas, procurar ter um grupo legal, pra de vez em quando conversar, tomar o seu chazinho, ficar sempre de forma quentinha. Às vezes a gente quer economizar em roupas, por exemplo, né? Eu sei que tá falando da saúde mental, mas às vezes tudo isso, ele tem muito a ver com o nosso mental, porque a gente acaba vindo pra cá e às vezes fica com esse sentimento de escassez, não posso comprar, não posso gastar, não posso fazer nada. Mas muitas vezes investir, por exemplo, numa roupa mais quentinha, em algo, às vezes que é até um pouco mais caro, mas que você fique confortável, não seria o mesmo conforto às vezes que vai estar no Brasil, mas estar confortável, estar se sentindo bem. E aí quando se sentir realmente, o que poderia fazer nessa área, né? Hoje tem muita coisa muito mais fácil, muito acessível do que quando eu cheguei, por exemplo. Depois vocês vão provavelmente falar também. Hoje tem reiki, hoje tem yoga, hoje tem todas as terapias que a gente já faz, como nós todas somos terapeutas também aqui, então a gente percebe o quanto que é muito mais procurado, justamente por esse fato, né, de que aqui a gente fica muito mais tempo sozinha também, né? E a gente percebe o quanto faz diferença, né, quando a gente realmente começa a cuidar da nossa saúde emocional, o quanto faz diferença em todos os aspectos da nossa vida, na verdade. Com certeza. Inclusive, por exemplo, como eu dou aula de yogas, né, eu tenho um estúdio, então vem muita gente com a questão da depressão, né, de estar se sentindo deprimida e não saber mais o que fazer, e começa a sentir aquela necessidade realmente de cuidar dessa questão, né? Então, a meditação é algo que às vezes, mas eu não tenho dinheiro para ir, não tem. Você pode olhar online, você tem vários canais do YouTube que você pode começar e pode pedir ajuda, auxílio também, às vezes de pessoas, amigos. Hoje tem um grupo para feminino, tem o grupo do Calcinhas, aqui na Irlanda, que ele é bem, tem bastante apoio, auxílio uma da outra também. Então, são coisas que eu indico se você está no budget, né, que não consegue, por exemplo, no momento gastar. Eu posso trazer também, como a Léo já falou, da yoga também, e pensando no budget, né, pensando no intercambista que está aqui, que a gente sabe que tudo é mais limitado. Por exemplo, hoje, como eu tô aqui há muito tempo também, eu acho que hoje tem um movimento muito legal acontecendo dentro da Irlanda, né, de várias terapias e maneiras mais baratas a gente ter esse acesso. Por exemplo, a gente faz parte, todos nós praticamente fazemos parte do Reiki Lab, que é um serviço onde a gente ajuda as pessoas, principalmente brasileiros, mas pode ser qualquer pessoa que precisa um pouquinho mais dessa ajuda de trazer uma energia gostosa, de deixar os seus chakras mais em equilíbrio, de tentar se entender um pouquinho mais que momento que está vivendo, assim. E é um serviço que a gente faz de coração, acontece praticamente todo domingo, e você contribui com o que você pode, por exemplo, né? Não custa o preço de uma consulta, de uma terapia, mas que você tem acesso. Então o Reiki Lab é um lugar bem legal, por exemplo, que seria uma outra maneira de você cuidar da sua saúde mental, né? De começar, de repente, para começar a se entender um pouquinho mais. Que é uma terapia linda, né? E a gente faz com muito amor e eu praticamente um trabalho que a gente serve à comunidade, assim, que eu acho que é bem legal para trazer como budget, né? Muito legal. Como que o pessoal faz? Se alguém estiver ouvindo e tiver interesse, como que faz? A gente hoje a gente tá com uma página que é da Dani, que é a nossa mestre, né? Que é o portal do Caminho do Meio, que você acha no Facebook e você também acha no Instagram, que você pode seguir e você pode mandar mensagens, assim. Você pode mandar mensagens abertas, que de repente as pessoas ajudam de alguma maneira, que seria o primeiro caminho, eu acho, para você ter contato com isso. Pode perguntar sobre o Reiki Lab, e aí a gente consegue encaminhar. Tem a página também do Facebook.
Tem a página do Reiki Lab no Facebook e tem no Instagram também. Ah, é verdade. Tá certo. Esqueci disso também, verdade. Verdade. Então, assim, pode procurar lá. E a gente vai deixar também na descrição aqui desse episódio pra vocês que quiserem entrar. E tem as clínicas também, né, de barras de axis que a gente faz, que são bem mais em conta também, que é uma outra terapia que é feita, que auxilia muito nessa questão também. Exatamente. Que é um preço bem mais acessível para quem quer tá procurando, quer experimentar também, ver como funciona, e já tem seus benefícios também, né? Inclusive, já tem data pras próximas. Quando a Dainha sabe as datas melhor que eu. A próxima vai ser em Cork, dia 26 de outubro, sábado à tarde. Em Dublin, a próxima data é dia 10 de novembro. Sim! Vamos estar lá juntinhas, fazendo essa clínica linda. Então a gente vai deixar todas as informações aí na descrição pra vocês também. A gente vai deixar o Instagram de todo mundo na descrição pra vocês poderem acompanhar nós 4, que nós sempre estamos postando sobre tudo isso. Com certeza. E que mais? Que mais que vocês fazem? Então, assim, vamos lá, a gente falou, né? Se tiver apertado de grana, não tiver conseguindo ir, por exemplo, fazer uma aula de yoga, fazer uma meditação, dá pra procurar no YouTube também. Exatamente. Né? Também é uma opção. Mas, assim, e conversar com as pessoas, né? Pedir ajuda, procurar auxílio mesmo, porque é importante. A comunidade brasileira, a gente se apoia muito, a gente se ajuda muito. Então, perguntar, conversar, chamar, tem os grupos no Facebook, pergunta, pede ajuda. A gente é muito unido, assim, nesse sentido, né, também. Com certeza, com certeza. Isso é muito verdade. O grupo das calcinhas lá na Irlanda, né, vários grupos, assim, as pessoas realmente se ajudam. Elas realmente se ajudam. Então, isso que a Dainha falou é muito verdade. É uma comunidade muito unida. E com certeza, se você estiver precisando de alguma coisa, você que tá aí ouvindo, estiver precisando de alguma coisa, posta lá, entre em contato. Sempre vai ter alguém disposto a ajudar, não tenho dúvida nenhuma. Sempre é verdade. Muito verdade. E uma coisa que é muito importante também, que eu experienciei isso, tá? Eu vou falar sobre mim. Quando eu vim pra cá, eu bebia muito. Então, assim, bebia muito assim, comparado com o Brasil, né? No Brasil você vai com um copinho, você vai aqui tomar uma pint, a pint é enorme. Então, pra mim, no meu caso, pra mim a bebida, ela só, na verdade, como não tinha muita luz pra você sair e tudo mais, ia muito pros bares, pros pubs, né? Então eu acabava bebendo além da conta, e isso ocasionava muito uma questão de depressão, realmente. Então né? Porque é uma coisa é você beber com moderação, uma outra coisa é você beber além do que você pode, né? Exatamente. Você deveria, na verdade, né? Então, isso é realmente, pra mim, no meu caso, foi uma experiência que não foi boa. E chegou um momento que eu falei, opa, peraí, isso não tá me fazendo bem. Só que quando eu comecei a dar um step back, tipo, parar e diminuir, simplesmente, vamos dizer, o dano já tinha sido feito, né? Então, eu tive que fazer todo um processo de me cuidar, olhar o que estava acontecendo, ver as crises do pânico que eu estava tendo, ver as crises de depressão que eu estava tendo. Então, assim, quer dizer, eu já passei por tudo isso, mas foi um dos pontos que aconteceram, foi realmente essa questão. Então, às vezes, quando vim pra cá, tem muita coisa que você pode escolher, mas realmente olhar aonde que você quer estar e como você vai fazer, né? E como aqui tem essa cultura, né? A gente tá falando especificamente aí, por exemplo, de beber, por exemplo, exagerar na bebida e tudo mais. E aqui tem essa cultura, os irlandeses aguentam beber muito mais do que a gente aguenta. Nossa, não dá pra comparar. É da cultura deles, eles estão acostumados. Então, às vezes, você chega ali na alegria de, né, tipo, vou entrar na deles e vai se jogar junto e tal, e você acaba, o corpinho não aguenta, o corpinho não dá conta. Então, assim, tem que sempre respeitar e ouvir o nosso corpo, assim, e o quanto a gente aguenta, o que faz bem pra gente, o que a gente gosta, mais do que ficar, às vezes, indo numa onda, né, de um grupo ou de alguma coisa assim, e tá agredindo de alguma forma o nosso corpo e a nossa mente também, né? Com certeza. E é isso, gente, num outro detalhe também que a gente pode trazer, que é a alimentação, né? Porque como a alimentação, às vezes o que acontece, que a gente vem pra cá e de repente tudo é muito barato, né? Você vai num Tesco, uma comida congelada é super barata, você vai comer vai pegar uma fruta, um vegetal orgânico é caro, mas de repente vale você ter algumas escolhas em relação à sua alimentação, porque a sua alimentação diz muito sobre você, de como que vai estar seu estado, que cuida do seu lado
mental, cuida do seu lado físico, entendeu? Então é legal você pensar assim, como é que você pode, de repente, manter uma alimentação saudável, entendeu? De uma maneira que não fique tão cara, mas que te deixe bem. Porque às vezes quando a gente come muita coisa, por exemplo, processada ou muito congelado, que congelado aqui é muito barato. Muito barato. Chega um momento que você tá com tanta coisa química dentro do seu corpo que afeta o seu mental e tira o seu equilíbrio. É verdade. Entendeu? Então é muito importante cuidar disso. Com certeza. Inclusive, a gente já fez alguns podcasts falando sobre alimentação, inclusive sobre alimentação saudável. Eu recomendo o pessoal ouvir, porque é bem legal mesmo. Com certeza vai ajudar bastante. E assim, a gente tá aqui já conversando mó tempão, ainda tem várias coisas que a gente nem encostou ainda. A gente pode falar muito mais sobre saúde mental, a gente pode falar mais sobre alimentação, como que funciona cuidados com limpeza de pele, depilação, como que é a diferença salarial para as mulheres, mercado de trabalho. Então, a gravidez no intercâmbio, feminismo na Irlanda, tem muita coisa que a gente ainda pode explorar. Por isso eu acho que esse podcast pode dar mais um podcast ainda, porque com certeza tem muita coisa pra falar. Então, se vocês que estão aí ouvindo quiserem que a gente faça mais podcasts sobre o mundo feminino aqui na Irlanda, por favor, mandem lá no nosso WhatsApp no número 353-89-946-0731. Repetindo, 353-89-946-0731. Ou deixem nos comentários aí de onde vocês estiverem ouvindo esse episódio, que com certeza tem muito mais assunto pra falar. Se deixar, a gente fica aqui a noite inteira, porque a gente tá gravando à noite, no caso, vocês estão ouvindo aí provavelmente de dia, mas a gente tá gravando à noite. E antes da gente encerrar, né, com a nossa pergunta maravilhosa, que pra gente conhecer um pouquinho melhor as nossas convidadas, né, o lado humano delas, caso não tenha ficado claro ainda, eu só queria falar de uma iniciativa que vai acontecer agora no mês de outubro, dia 19 de outubro, que é a Great Pink Run, que é pra celebrar justamente o Outubro Rosa. Eles vão fazer uma corrida pra angariar fundos pro Breast Cancer Ireland, que é uma associação que ajuda mulheres com câncer de mama. Então, e tem vários programas de pesquisa também, conscientização aqui no país. Então, pra quem quiser participar, confere lá no site, a gente vai deixar aqui na descrição também, Great Pink Run, vai ser lá no Phoenix Park, muito bonitinho, dia 19 de outubro. E pra gente encerrar, então, com uma pergunta totalmente não relacionada ao tema, eu pergunto pra vocês, minhas caras amigas maravilhosas. Bate pronto. Qual é a sobremesa preferida de vocês? Pudim de leite. Eu já não sou muito fã de doce. Esse me lembra o pudim de leite da Lígia, querida. Beijo pra Lígia. Exatamente. Beijo pra Lígia, que com certeza nos ouve. Que pudim maravilhoso. Melhor pudim da vida. Cheesecake de frutas vermelhas. Gente, que fina. Olha, eu peco muito. Eu me seguro muito pra não comer doce, porque eu amo um brigadeiro. Ai, gente, eu tenho que ir com sorvete, né? Porque eu sou louca. Óbvio que outra coisa poderia ser para mamarra. A louca do sorvete. Assim, eu gosto mais de doce do que eu gostava antes. E eu realmente, se deixar, eu como chocolate todo dia. Mas sorvete, e assim, pra não dizer que eu não sou saudável, eu tenho um sorvete vegano que é meu preferido. Que é o Nobo de chocolate com amêndoas. Meu Deus do céu, que coisinha. Eu ia dizer, um sorvete vegano vai lindo. O salted caramel eu gosto. Adoro. Você gosta do Nobo, né? O Nobo é maravilhoso, gente. Aham. Com banana quente. Pra eu repor o meu brigadeiro, porque é muito calórico, né? Esse corpinho não aguenta. Eu faço uma misturinha que é com banana, na verdade. Você faz banana, você mexe muito a banana e daí você põe um pouco de cocoa powder, que é o cacau, né? Em pó, na verdade. Aí você enrola ele, então o gosto da banana vai embora, o gosto do cacau fica bem forte, fica com gosto de chocolate amargo. E aí você põe os chocolatinhos na volta e dá pra quebrar um mega galhão, pra ficar um pouquinho mais saudável. Muito bem, olha só, já aprendemos uma receita saudável com o Ju no final desse episódio. Mas, meninas, muitíssimo obrigada por compartilharem um pouquinho dos aprendizados, opiniões, informações maravilhosas que vocês têm com todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Obrigada por ficarem acordadas até tarde pra gravarem comigo. Adorei a participação de vocês. Obrigada a você. Obrigada a você pelo convite. Obrigadão, Má. Má, eu posso aproveitar, já que a gente falou da questão, a gente trouxe o tema do Outubro Rosa, né? Pela campanha de prevenção ao câncer de mama.
mama e também do colo do útero. Só para fazer um fechamento, trazer uns dados importantes, já que a gente também falou da saúde mental, das questões emocionais, que as últimas estatísticas mundiais do Globocan, eles estimaram 2,1 milhões de novos casos de câncer de mama no mundo. Nossa! E 627 mil óbitos pela doença. No Brasil, estima-se que em 2019 vai fechar o ano com 59.700 casos novos de câncer de mama. Nossa! Então é um número muito grande. Nossa, é muito alto. Exato. E aí, por isso que acho que a gente pode reforçar aqui a importância desse cuidado com a dieta do corpo físico, a dieta mental, né? Porque a gente que trabalha com as terapias holísticas, a gente sabe o quanto o campo energético e emocional influenciam muito na doença do corpo físico, né? Com certeza. E o câncer, ele está muito relacionado com as mágoas profundas, ressentimentos, ódio, falta de amor próprio. Então, a gente manter esses cuidados, essa higiene mental, também vai ajudar nessa prevenção aí que a gente tanto quer, né? Linda. Com certeza. Daí, se você não dá uma contribuição linda dessa, você não é a Deia, gente. Tá vendo por que a gente chama essas amigas pra fazer podcast? Porque é assim. Não, muito lindo. E com certeza, obrigada por ter trazido essas informações valiosíssimas. É importante trazer essa consciência mesmo, né? De olha como tá, olha em que ponto que tá. E como você falou, né? Essa parte emocional, ela é tão importante em relação a isso. Então, assim, além de todo o cuidado físico e de fazer os exames e tudo mais, tem que cuidar muito da saúde mental. Com certeza, faz muita diferença. Então, obrigada por ter trazido isso pra encerrar esse podcast de uma maneira tão linda, importante e consciente. Obrigada a você, obrigada meninas, por compartilhar esse momento tão lindo, tantas informações. Mas foi demais, eu amei. Muito obrigada também. Obrigada pelo convite, Má. Obrigada a vocês. A gente se vê na semana que vem no podcast. Não esqueçam de deixar lá os comentários, mandar recadinho no WhatsApp se vocês quiserem mais podcasts de meninas. E a gente se vê na próxima. Um beijinho, tchau! 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 Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.